Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Estamos aqui para continuar com a nossa série Tutorial Imposto de Renda. Então hoje é o vídeo 17 de novo, tá? Eu estou regravando esse vídeo, tem gente que já assistiu. Foi porque eu passei uma informação errada sobre o dólar que se usa para converter os proventos. Tipo, é uma coisa só, mas é fundamental. Ela era chave no vídeo e depois eu vou querer refazer outras coisas também, mostrar um site aí que alguém deu a dica nos comentários, que foi bem legal. Então vamos regravar de novo, né? Provavelmente não ia dar diferença nenhuma fazer do jeito que eu estava falando, mas como eu sempre falo que a gente tem que sempre fazer o correto, eu tenho que dar exemplo aqui, né? Então vou dar exemplo, vou gravar de novo o vídeo para ele ficar redondinho, né? Sem problemas e ficar aí para a posteridade, que olha, essa série tá cansativa, não sei quando que eu vou gravar de novo. Então tá. Ontem no vídeo 16, a gente viu como montar uma planilha de acompanhamento, deixa eu mostrar aqui, de custo de aquisição. Então, nós vimos como separar tanto origem em reais, origem em moeda estrangeira e tudo mais. Eu acho que essa parte é uma das mais difíceis, tá? Do imposto de renda, que mais dá trabalho. Você tem, dependendo da forma como você trabalhar, vai acabar dando um pouquinho mais de trabalho. Os proventos, como um todo, eu acho que assim, a teoria ela é difícil, mas a prática acaba que fica fácil, tá? Do jeito que eu vou mostrar aqui, né? E principalmente preenchendo direto no programa do ajuste de imposto de renda e não usando o Carnê-Leão, acaba ficando bem fácil. Mas vamos passar por toda a teoria, explicar, né, o que está escrito, o porquê, e depois vocês vão entender por que dá para simplificar na hora de declarar, não precisa passar por tudo isso, tá? Então, tem que começar do básico. A fonte sobre pagamento de proventos, dividendos, começa nessa pergunta 124, né? Qual é a taxa, o tratamento tributário de lucros e dividendos recebidos por residente no Brasil de empresa domiciliada no exterior? É exatamente o que a gente quer saber. Então, vamos lá. Os lucros e dividendos recebidos de empresa no exterior, transferidos ou não para o Brasil, esse ponto é importante, tá? Muita gente acha que o evento tributário está em transferir o dinheiro, né? Em mandar o dinheiro para fora, em trazer de volta. Quais são os custos para eu trazer de volta? Trazer meramente é nenhum. Claro, o custo que o serviço vai te cobrar lá de spread, né, do serviço de transferência. Mas o evento tributário ou imposto, ele não é sobre a transferência. É sobre o fato gerador lá. Então, vai ser sobre a sua venda lá, sobre o dividendo pago. Então, né, não precise se preocupar com a transferência, né? A transferência é o de menos. Os fatos tributários que a gente está tratando aqui, vendas, ganho de capital, dividendos, ocorrem lá fora e você tem que pagar trazendo dinheiro ou não, tá? Isso é relevante. O mundo hoje é globalizado. Se o dinheiro está aqui ou lá, tanto faz, você tem que declarar do mesmo jeito. Então, não se preocupe com isso. Estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório. Então, começa aqui a complicação. Pô, vou ter que fazer todo mês, na teoria, tá? Na prática eu prometo que é mais fácil. Usando o Carnê-Leão, que é um outro programa do imposto de renda. Então a gente trabalhou até agora com esse programa aqui, IRPF 2021, que é o programa, claro, de você mandar a declaração, mas existem programas auxiliares. Um deles é justamente o Carnê-Leão, que é esse laranjinho aqui, né? Enfim, todos eles têm um símbolo da Receita. Deixa eu mostrar aqui ele minimizado. Ele tem um símbolo da Receita e uma faixinha embaixo. O programa do Imposto de Renda é a faixinha azul e o Carnê-Leão a faixinha laranja. Então você vai entrar lá no site da Receita, vai baixar o programa Carnê-Leão para a declaração do ano passado, é o 2020. Né? Porque você tem que fazer no acompanhamento aqui, né? Você teria que fazer, como está na teoria, mês a mês. Espera aí que eu fechei tudo aqui. Você teria que fazer mês a mês. Então, esse ano de 2021, né, quem usa Carnê-Leão já tem que estar usando o Carnê-Leão. A diferença é que para esse ano ele é online, é um Carnê-Leão web, que, enfim, vai ser uma versão só daqui para frente. Mas para a declaração passada, você tem que entrar na Receita e baixar o Carnê-Leão 2020, tá? E vai ser esse programa aqui, né, com a faixinha laranja, bem simples, você põe lá a sua identificação e os lançamentos são feitos aqui. Eu já mostro para vocês como é que funciona. Que mais? E o ajuste na declaração de ajuste anual. Então, não só você vai ter que preencher o Carnê-Leão mês a mês para ver se tem que pagar imposto, como tem que fazer o ajuste na declaração.
né? Então, por que isso? Porque o Carnê-Leão, né, ele é uma apuração mensal. Tá? Para a tributação desse tipo de rendimento, né, você tem uma tabela, tá? Que é a tabela progressiva de tributação. Então, a tributação lá no Carnê-Leão ela é a seguinte: se você receber em um mês até R$ 1.903,99, é isento, você não paga nada. Aí de 1.900 a 2.800 e pouco, você paga 7,5%. Aí o que passar, tá? Isso aqui não é tipo tudo, é uma faixa progressiva. Então a faixa até 1.900 é zero, aí essa faixa intermediária é 7,5%, essa faixa intermediária é 15%, e aí acima lá de 4.664, você vai pagar 27,5% em cima, tá? Então a sua alíquota efetiva vai ser uma combinação aqui, dependendo do valor, né? Quanto mais alto o valor, mais próximo do 27,5 vai ser. Quanto mais baixo, né? Abaixo disso aqui é isento totalmente. Tá? Então, essa é a tabela progressiva do Carnê-Leão. E por que que está escrito aqui que também no ajuste da declaração? Porque no ano, aí essa tabela muda, ela deixa de ser mensal e ela passa a ser anual, né? Na verdade, o que a Receita quer é o ano. E aí, né, tabela, imposto de renda progressiva. E aí a tabela do ano tem esses valores aqui, vai ser o consolidado do ano. Então pode dar diferença dependendo do rendimento que você tem naturalmente. Então, para quem não tem fonte, né, assalariada e tal, que não tem rendimento, né, vai valer esse intervalo aqui cheio, né? Para quem já tem um rendimento, né, ele conta para chegar nessas faixas. Então, você vai ter que fazer sempre o ajuste lá no programa de imposto de renda. Eu vou mostrando ao longo da declaração aqui, tá? Mas, enfim, a alíquota do imposto de renda no Carnê-Leão é essa aqui. Então, já de cara, já dá para ver que, né, para quem está começando, até para ter bons valores, né, você não vai ter nada que pagar no Carnê-Leão. Então, já adiantando lá na frente, só vai precisar usar mesmo o Carnê-Leão ou quem tem valores muito altos. Na verdade, quem só tem valores muito altos também não, já explico isso. Mas principalmente quem já preenche o Carnê-Leão. O Carnê-Leão ele não é específico para investimento no exterior. Ele tem outras situações que você usa também. Então, quando você tem um trabalho não assalariado, quando você recebe aluguel, quando você paga pensão, recebe pensão, tem os descontos. Então, o Carnê-Leão é um programa da Receita, né, que serve para várias coisas, inclusive para esse rendimento no exterior, para os dividendos no exterior, tá? Então, para quem já usa o Carnê-Leão, tem que usar também para jogar os dividendos, porque senão não vai casar, né? Eu já explico usando o programinha aqui, tá? Enfim, ano que vem passa a ser online, eu acho que era isso aqui. Vamos voltar para a nossa teoria, tá? Então, teoricamente, você teria que fazer naquele programa mês a mês, da forma que eu vou mostrar. Observados acordos, convenções, tratados internacionais firmados entre o Brasil e o país de origem. Por que isso? Porque vocês já devem ter percebido que o dividendo que vocês recebem nos Estados Unidos, ele é retido 30% na fonte. Então, esses 30% não tem nada a ver com a receita aqui do Brasil. É a receita americana que, pelas regras lá, investidor não residente, eles já sequestram 30% na fonte. Tá um imposto para os Estados Unidos. A receita do Brasil não vê a cor desse dinheiro. Mas, né, a gente tem acordos, convenções, tratados internacionais, né, para evitar a bitributação, ou seja, para evitar que aquele dividendo que ficou 30% lá nos Estados Unidos, quando ele chega aqui, né, a Receita me cobre esse imposto aqui do Carnê-Leão. Né? Então, quando você tem rendimentos vindo dos Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e todos esses países aqui, cadê? Essa é uma página da Receita que mostra todos os países que a gente tem acordo de bitributação. Você pode compensar o imposto pago lá fora, né, retido já na fonte lá fora, é obrigatório, você não tem como escapar, do imposto que você teria a pagar aqui no Brasil. Então, assim, nessa lista de países, ela virtualmente todos os países interessantes para investir. Tem um país só, que tem, inclusive eu tenho ativos, que é legal, que não está aqui, que é a Suíça, tá? Então, do que eu olhei, tem só a Suíça que tem empresas boas para investir e não está nessa lista aqui, tá? Tem todas as opções da América do Sul, né, investíveis, Chile, Argentina,
enfim, Canadá, cadê? Canadá está aqui também. Na Europa, os grandes países, acho que todos estão aqui, tirando a Suíça. Ainda tem países menores, Suécia, República Tcheca, se interessar, né? Portugal, que o pessoal tem uma ligação. Na Ásia, os principais países também, China, Coreia do Sul, Japão. Então, assim, aqui tem boa parte do... né, praticamente tudo que você for investir. Vai ter que ser um negócio muito exótico para não estar aqui, ou a Suíça, claro. Mas aí tem algum problema em investir? Não, não tem um problema. Eu só vou mostrar o que tem que fazer quando chegar a hora, se você, por acaso, tiver dividendos de uma empresa de um país que não está aqui. Isso diretamente, tá? Se você tiver ADR, então atenção nesse ponto. Se você tiver ADR, conta como se fosse os Estados Unidos. Então, se você comprar uma ADR listada no New York Stock Exchange, vale a regra para os Estados Unidos, que apesar da bandeirinha não estar aqui, ele tem acordo, tá? Então, para todas as ADRs não faz diferença, a não ser que você invista diretamente, tá? Ok, feito. Então, vamos lá adiante. Ok, essa pergunta já foi. Aqui, conversão, foi aqui que eu errei no vídeo passado, então não vou nem ler. Tá falando de dedução, que não é o nosso caso. Vamos direto para 126, que é imposto pago no exterior, compensação / conversão. É aqui que nos interessa. Né? Imposto de renda cobrado pelo país de origem pode ser compensado no Brasil? É exatamente o que eu acabei de falar. Imposto de renda em país com o qual o Brasil tenha firmado acordo, blá blá blá, que haja reciprocidade, pode ser considerado como redução de imposto devido no Brasil, desde que não seja compensado ou restituído. Então é o que eu acabei de falar. Se está naquela listinha, ou seja, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, Inglaterra, não sei se é Inglaterra ou Reino Unido, deixa eu ver. Reino Unido. Então, todo o United Kingdom, não só na Inglaterra, é compensável, ou seja, você vai ter retido lá 30%, ou às vezes um valor menor, dependendo do país, e você se exime de pagar o imposto aqui no Brasil, tá? Voltar. Carne-leão, peraí, eu pulei, 124, desculpa. Nossa, agora saí do lugar. Não, página 124 não. Pergunta 124. Ok, paramos aqui. O imposto pago no país de origem dos rendimentos pode ser compensado na apuração do Carnê-Leão e na declaração de rendimentos. É importante lembrar isso aqui. Até o valor correspondente à diferença entre o imposto calculado com a inclusão de rendimentos na fonte e o imposto calculado sem esses rendimentos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Nas ações americanas, que deve ser a grande maioria que vocês têm, é retido 30% na fonte, né, de cara. Só que o imposto que você teria que pagar, né, vai ser, segundo essa tabela, no máximo 27,5%. Né? Isso se você estourar todas as faixas, né, se você já tiver rendimentos que ultrapassem aquelas faixas dessa tabela aqui. Tá? Isso se você no ano receber aí um salário acima de 55 mil, então teu dividendo inteiro seria tributado em 27,5%. Tá? Só que lá é retido em 30%, então você tem esses 2,5% de gordura ainda. Você sempre vai ter o dividendo retido acima do que você deveria ter pago aqui no Brasil. E é por isso que na prática você não vai acabar pagando nada. Tá? Na prática você não vai pagar. É muito raro uma situação que você precisa pagar. Seria um caso de outros países, né, países aqui, eles têm valores distintos. Então, esse valor retido na fonte vai depender do acordo entre os Estados Unidos e um desses países aqui, quando você investe numa DR e tal, porque a corretora, né, a tributação é via a Receita Americana. Então, a gente já vai calcular aqui, eu tenho empresa da França, a gente vai ver quanto que retém lá na França, vamos fazer a continha. O pessoal, quando eu postei o vídeo anterior que eu tirei, né, falou, empresa tal retém 20%, empresa tal retém 7%, 8%. Então vai depender. Né? Cada país aqui tem um acordo de tributação com os Estados Unidos e o valor retido na fonte, quando não é uma empresa americana, vai depender desse acordo. Então pode ser que alguns ativos da sua carteira segure menos que 27,5%. E aí você teria que completar a diferença. Mas como ele conta tudo no bolo, a gente já vai ver o somatório, e você pode compensar ao longo do ano, na prática você teria que ter muitas empresas, né, que têm dividendos retidos na fonte abaixo de 27,5%, né, em relação às acima,
para acabar ficando num saldo devedor. Né? Na grande maioria das vezes, você vai reter mais imposto que você vai pagar. Então, na prática, você acaba não pagando nada. Tá? Por isso que eu falei que, teoricamente, pode ser complicadinho, mas na prática é muito fácil. Você só vai lançar lá, o imposto que já foi retido vai ser maior do que você deveria pagar, então fica elas por elas. Tá? E você não pode compensar esse imposto. Aí você perdeu. O que reteve a mais ficou para a Receita Americana. Se o pagamento no exterior for posterior, ocorrer no mesmo ano no calendário, não é o caso. Aqui a retenção é na fonte, né? Então não acontece esse caso aqui. Se o pagamento for em ano calendário posterior, também não é nosso caso. Se o valor a compensar no imposto pago no exterior for maior que o valor mensal a recolher, a diferença pode ser compensada nos meses seguintes até dezembro e na declaração. Ou seja, o que ele está falando? Nesse caso, né, que a gente está comentando, retém 30% lá na fonte. E aqui você teria que pagar 27,5%, você nunca vai ter que pagar mais que 27,5%. Esse a mais que você pagou, você poderia compensar com algum a menos ali. Você tem uma empresa, né, de um país daqueles lá, retém menos e tal. E essa compensação vai até dezembro. Você não pode jogar para o ano seguinte, né? Só vai até dezembro. Se pudesse, seria ótimo, porque como sempre você está retendo mais, você ia jogando mais valor para frente, jogando, acumulando. E aí, se um dia mudasse essa regra, você tinha uma fortuna de imposto a compensar. Mas como não tem como jogar para frente, meio que irrelevante isso aí, tá? Onde que entra a Suíça na história? Eu falei que a Suíça não está nessa linha. Então, o que acontece? Você não pode ter ação dela? Não. O que você não pode fazer é compensar o imposto retido. Eu não sei. Eu tenho ação da Suíça, mas eu acho que não pagou dividendo esse ano. Então, eu não sei quanto que é o tratado lá, Estados Unidos e Suíça, mas provavelmente retém alguma coisa na fonte. Mas como não está aqui na lista das autorizadas, nem é a Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, eu não posso compensar. Então, no caso da Suíça, eu teria que pagar aqueles 27,5 cheio né, do valor dela, porque o valor retido lá fora eu não posso compensar. É essa a limitação. Mas como, né, vai entrar no bolo das outras, provavelmente você não vai ter que pagar nada, a não ser que você tenha um monte de empresa da Suíça ou de outro país que não está aqui. O pessoal comentou que tem ação da Tailândia, tem ação de tudo quanto é lugar. Se tiver muitas dessas empresas em relação aos americanos, pode ser que você precise pagar alguma coisinha no ajuste, tá? Mas 99% dos casos você não vai pagar nada. Enfim, né, o imposto pago no exterior deve ser contido. Esse é o ponto que eu passei batido, né, e errei, né? O imposto pago no exterior deve ser convertido em dólares dos Estados Unidos da América pelo seu valor fixado pela autoridade monetária do país no qual o pagamento foi realizado. Então, isso aqui ele está falando dos dividendos que não são em dólar, né? Moeda estrangeira, para eles é qualquer coisa menos dólar. Então, vale a mesma coisa que eu falei no vídeo 16. Você vai lá no site oficial da autoridade, aqui no caso de euro, é o Banco Central Europeu, e procura a cotação de euro para dólar, né? A gente viu que aqui tem fácil dos últimos 4 meses. Se você quiser períodos maiores, nesse link aqui, ó, XML, tem as cotações desde 99, eu acho. Já carrega aqui, demora um pouquinho para carregar. Ó, desde 99. Será que foi quando criou o euro? Não lembro agora. Ou seja, desde sempre, né? Tá aqui a cotação. Então você vai pegar, se você recebeu em euro, eu recebi inclusive dividendo em euro. Você transforma em dólar e depois transforma em reais, tá? É assim que funciona para a Receita, embora aqui você consiga pesquisar direto em euro, tá? Mas o certo é fazer desse jeito. Pega essa cotação aqui, transforma em dólar e aí com a cotação do Banco Central você transforma em real. Essa é o correto. Pagamento em reais mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado para compra. Isso que eu fiz errado no último vídeo. Então, quem é burro trabalha 2 vezes. Estou gravando o vídeo de novo. É o dólar de compra, tá? Dólar de compra. Do dia que você... na verdade, né, é o dólar de compra da último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Então, aqui pode causar um pouquinho de confusão. Na verdade, é relativamente simples. Você vai pegar o dividendo, vai separar por mês. Então, no mês de fevereiro, né, os dividendos que eu recebi em fevereiro, eu vou converter para reais com o dólar de compra
do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. O que é primeira quinzena? É até o dia 15. Então, o último dia útil vai ser dia 15, se cair no final de semana, 14 ou 13, ou se tiver feriado, né, 14 ou 13. Tá? Então, eu pego todos os dividendos que eu recebi em um mês, eu pego o dólar da última quinzena, do último dia lá, dia 15, 14 ou 13, e converto em reais e declaro mês a mês em reais. É isso que tem que ser feito, tá? Então eu confundi aqui dólar de compra e a data é o último dia útil da primeira quinzena. Parece complicado, mas na prática é fácil. Você vai pegar lá, né? Aqui eu recebi uma diquinha também. Vamos puxar, sei lá, né? Janeiro de 2020. A primeira quinzena termina no dia 15. Então o último dia útil é o próprio dia 15. É fevereiro. Né? O último dia útil, dia 15, cai num sábado. Então você vai usar do dia 14. Né? E aí por diante, é simples. No março é dia 15, é domingo, então você vai usar dia 13. É assim que funciona, bem tranquilo. Para facilitar essa dica aí, depois eu vejo, dou os créditos, quem que deu a dica nos comentários. Tem no site da própria Receita Federal, já tem uma tabela mastigadinha com essa cotação do dia certo, tá? Eles têm uma breve explicação, conversão em reais dos rendimentos ou pagamentos em moeda estrangeira, que é o nosso caso, né? Aí que ele fala em reais, para o último dia útil, né? Mesmo texto, né? Para rendimentos e imposto pago deve ser utilizado a cotação de compra, tá? Cotação de compra. Então, se você clica no ano aqui, o 2020, ele já vai dar mastigadinho. O dia certo. Né? O que é, por exemplo, esse 4,1616 que está aqui em fevereiro? É justamente, a gente vai olhar dia 15 de janeiro. Dia 15 de janeiro, cotação de compra 4,1616. Então, para você não precisar voltar aqui, ver se o dia 15, o último dia útil, lembra? Fevereiro era 14. Então, vamos conferir se a tabela está certa. Né? Março, né, que seria referente ao último dia útil da primeira quinzena de fevereiro, a gente viu que 15 é sábado. Então, teria que ir atrás do dia 14. 4,31,57. Dia 14 de fevereiro, 4,31,57. Tá certo? Então, essa tabela facilita um pouquinho, porque eu não preciso... Primeiro não, né? Ele dá aqui lá a cotação de compra, que é o que nos interessa para o rendimento imposto, e você não precisa ficar checando se o dia 15 foi dia útil ou não. Tá? Qual foi o último dia útil? Você já vem e copia daqui. Então, obrigado aí ao nosso assinante do canal que deu essa dica. Esqueci quem foi, tá? Mil perdões aí, depois eu dou os créditos, tá? Então, a tabelinha aqui dá uma facilitada, mas enfim, também nada impede que você venha e busque aqui direto na fonte, tá? Então, estamos quase terminando a teoria. Aqui tem uns exemplos. Se eu recebi $10.000, reteve $1.000 lá na Alemanha, aí você calcula o câmbio e tal. A gente já vai fazer isso. Compensação mensal anual. Aqui ele pergunta sobre a compensação né, tanto no mensal quanto na declaração de ajuste. Foi o que eu falei antes e vou mostrar depois. Desde que haja acordo ou tratado. Né? Então, nos países que não estão nessa listinha aqui, tá? Você não pode compensar, então você não põe um imposto pago desses países, tá? Você vai, né, teria que pagar tudo, mas como está no bolo, dificilmente você vai ter que pagar. E por último, o valor dos Estados Unidos, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido não está nessa lista, mas sim. Então não sei explicar o porquê, mas esses 3 países também. 3 países importantes, né? Lembrando que Reino Unido não é Inglaterra, então engloba lá os outros países do Reino Unido. Eles se somam a esses aqui. Então é virtualmente os que interessam, né? Que eu me lembro, Suíça não está aqui. E aí, se você tiver alguma coisa muito exótica, né, você não pode compensar também, tá? Então vamos na massa, né? Já falamos. Eu falei que a teoria era mais complexa, mas a prática é fácil. O que você vai precisar? Vai precisar de um relatório da sua corretora, tá? Então não tem informe de rendimento. Aqui no Brasil tem uma vantagem que vem a cartinha do escriturador, você só copia. Né? Aqui não tem informe, porque a corretora americana não está nem aí para a Receita do Brasil. Então você tem que ir na sua corretora e baixar
um relatório qualquer de dividendo. Então, isso não tem como falar, porque vai depender de cada uma, né? Eu tenho aqui só para mostrar para vocês, um da Interactive Brokers. Vamos ver se é esse aqui. E tem o relatório dos dividendos. Não, isso aqui é os trades que eu usei na aula passada. Opa. Tá aqui, né, os dividendos. Então, o que eu recebi de dividendo no exterior, nos Estados Unidos, o imposto que foi retido no exterior, nos Estados Unidos, enfim. Então, você baixe algum desses informes que tenha as seguintes informações: a data que ele foi pago, tá? A empresa e o valor, tá? Você precisa dessas 3 informações. E, geralmente é o que vai estar, né, em todos eles. Tanto do imposto pago, quanto tanto do dividendo recebido, quanto do imposto retido, tá? Você precisa da data, da empresa e dos valores. Na maioria das corretoras, na Interactive Brokers dá, imagino que nas outras dê também, dá para você salvar o reporte em CVS, né? Um arquivo tipo Excel. Então, aqui ó, tem o reporte completo da Interactive Brokers, um arquivo CSV, CVS não, né? CSV. E aí, o que eu tenho aqui? Né? Já mastigadinho meus dividendos. Né? Aquele reporte no PDF tem aqui o valor dos dividendos exportável, né? Então eu já copiei isso aqui e já colei na nossa planilha de apuração de imposto de renda para a gente fazer aqui, né, a classificação. Então o que você vai precisar? É aquele relatório. Recomendo você já pegar aqui em Excel, deixa eu diminuir, o formato de Excel, que aí já vem prontinho, é só você ficar copiando e colando. Né? É bem mais fácil do que copiar do PDF. Né? Provavelmente vai ter uma forma de exportar para Excel aí na corretora de vocês. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso consolidar por mês. Lembra que a gente leu aqui em vários lugares que é mensal, né? Lá na primeira pergunta, né? Vamos direto. Sujeitos ao recolhimento mensal. Então, eu preciso agrupá-los mês a mês. Isso não tem muito segredo, né? Você vai só... Eu montei uma linha aqui, né, com todos os meses. Essa aqui eu posso diminuir. Agora. E você vai agrupando mês a mês o que você recebeu. Eu recebi dividendo em euro, tá? Então, esse vídeo vai ficar comprido. Para ele não ficar desnecessariamente comprido, eu vou considerar que isso aqui está em dólar, tá? Para facilitar. Você não tem que ir atrás de mais uma cotação em euro lá e vai demorar demais o vídeo. Então, finge que isso aqui é em dólar, tá? Antes de começar, eu falei por curiosidade, ver quanto que é retido na França, né? Tá aqui o meu dividendo e o imposto retido. Então, vamos calcular com esse aqui do URW. Deixa eu abrir a calculadora aqui rapidinho. Só para dar um exemplo, como em outros países, você retém valores diferentes. O imposto foi 18,14 e o rendimento 64,80. Então, olha lá, na França eles retêm, né, pagamento da França para ali na corretora americana 28% de imposto. Ainda é acima dos 27,5%. Então, com empresas da França, você não precisa se preocupar, que não está jogando para baixo, né, o teu imposto retido. Ainda está acima. Mas é um pouquinho abaixo da americana, né? Só curiosidade. Eu tenho aqui o RWMC, as duas francesas. Felizmente não tem dividendo nenhuma da Suíça para a gente usar de exemplo. Mas enfim, eu vou considerar que isso aqui é dólar, tá? Vocês sabem que está errado, mas é só para facilitar aqui. E aí você começa a classificar. Então, isso aqui foi de março. Deixa eu ir apagando aqui para facilitar. Esse aqui foi de julho. A grande vantagem é que você não precisa separar por empresa. Né? No imposto de renda do Brasil é bem diferente. Você tem que declarar separadinho por empresa e não agrupado mês a mês. Aqui o mês a mês acaba ficando mais fácil. Eu posso pegar todos aqui de agosto. Agosto teve 3 e lanço aqui tudo de uma vez. E mais? Setembro tem 1. Outubro não tem. Novembro tem 4. Nossa, aqui. E último Intel em dezembro. Então pronto, já fiz basicamente o que eu precisava. Aqui é o total, dane-se. Deixa eu tirar essas duas linhas aqui para não confundir. Isso aqui eu vou precisar saber qual é a empresa depois. Basicamente eu já fiz. O que eu preciso fazer agora? Eu vou pegar esses valores, vou deixar aqui bonitinho. Opa, reais não, né? Elas estão em dólares.
Então, deixar eles em dólares. E eu preciso convertê-los em reais. Primeiro eu vou fazer um total aqui, porque em alguns meses eu tenho mais de um lançamento. Então eu vou fazer uma continha total aqui. Bom, para pagar os zeros, para facilitar. Então tá aqui o que eu recebi por mês. Se vira negrito. O que eu preciso agora é converter para reais. Lembra? Eu sempre uso, que eu uso na minha declaração, a moeda corrente da declaração são os reais, né? É em reais. Ou seja, aqui eu vou precisar fazer aquela formulinha. Eu vou pegar, para esses 6 dólares de fevereiro, eu vou converter com o câmbio do dia 15 de janeiro, que é o último dia útil da primeira quinzena de janeiro. Em março, eu vou usar o dia 14, que é o último dia útil da primeira quinzena de fevereiro, né? E assim por diante. Eu vou colar da tabelinha aqui, né, que já é molezinha, né? Fevereiro, 4, 16 e 16. Março, 4, 31, 57. Maio, 5, 25, 73, subindo o dólar. Julho, 5, 18, 77. Agosto, 5, 34, 85. Setembro, 5, 38, 46. E os últimos meses não está preenchido aqui. O estagiário deve ter esquecido, né? Já passou bastante tempo. Não, é bom que a gente vai usando a tática normal. Então, novembro, né, eu vou usar mês de outubro. Eu preciso ver qual foi o último dia útil. Novembro é feriado, dia 15, inclusive, né? Então, dia 15 foi feriado, no domingo, infelizmente. 14, último dia útil, 13. Ah, não, desculpa, eu tenho que fazer de outubro. Foi mal. Outubro, dia 15 está aqui. Último dia útil, dia 15 é feriado? Não, né? Dia 15 é dia dos professores, mas não é feriado. Então vamos usar a cotação do dia 15 de outubro para o mês de novembro, que foi justamente 15 de outubro, 561,66. E por último, fechando em dezembro, é aquela que a gente tinha visto, né? Novembro tem feriado dia 15. Então, o último dia útil foi dia 13 de novembro. Aqui dia 13 de nem tem, né, a data. Dia 13 de novembro, 5,48,48. Lembrando, o dólar de compra, tá? Não é o de venda. Eu já esqueci. 5,48,48. Fechou. Agora eu preciso total em reais. Em reais. Que vai ser meramente esse vezes. Beleza, pessoal. Aqui já está quase tudo pronto que eu preciso fazer de dividendos. Eu preciso agora só fazer a mesma coisa com os impostos, tá? Então, eu vou colocar umas linhas a mais aqui. E vou fazer a mesma separação com os impostos. Na verdade, eu podia tirar, eu preciso deles depois. Vamos lá, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai. O RW foi em março. Aqui está separado porque tem os meses, né? Desculpa, está separado entre Estados Unidos e exterior. Mas se fosse, né, tudo nos Estados Unidos, né, fica mais simples. Então aqui eu vou pegar fevereiro, maio, agosto são 3, vai tudo de uma vez. Setembro é 1, novembro são 4 e dezembro é o último. Agora sim, acabou. Né, faço a mesma coisa aqui. E
faltou uma linha para ficar bonitinho. Mesma coisa aqui. Certo? Deixa eu marcar isso aqui com outra cor, tá? Vamos deixar esse em azul. Para facilitar o que é o que a gente recebeu. E em vermelho o imposto pago. Pronto, pessoal, tá feito. Tudo que eu preciso fazer de organização de informações para declarar dividendos no imposto de renda é isso. É pegar os valores, agrupar mês a mês, converter pelo dólar do último dia útil da primeira quinzena agora já está natural, da primeira quinzena do mês anterior. Fazer isso com os valores recebidos e os valores retidos, tá? Então tá tudo prontinho para preencher. Agora nós vamos preencher. Vocês vão ver que é bem fácil. Tanto o Carnê-Leão quanto preencher direto no programa é fácil, tá? Com essa tabela pronta, fica tranquilo. É a mesma coisa, né? A questão de ganho de capital que vocês vão ver no vídeo 18 amanhã. Né? Depois que você tem uma tabelinha bonitinha assim, né, fica muito fácil fazer ganho de capital. E aqui é a mesma coisa. Depois que você classificou por mês a mês e converteu, molezinha. Então vamos fazer primeiro via Carnê-Leão. Lembrando, Carnê-Leão você tem que fazer quem já usa o Carnê-Leão para outras coisas, né? Ou quem recebe valores muito altos e tem muitas empresas fora daquele tratado, ou que retém abaixo de 27,5, pode ser uma possibilidade remota de você ter que pagar, né, no mês aqui no Carnê-Leão. Qual que é a diferença? Carnê-Leão é mês a mês, tá? Então se tiver imposto a pagar em janeiro, você tem que pagar, né, até fevereiro. Então, mas assim, é remoto, é muito difícil que você precise pagar mês a mês. Né? Se precisar pagar alguma coisa, vai ser no ajuste. Então vamos lá. Chega de conversa. Não vou lançar todos aqui, tá? Senão vai ficar muito over, né? Vamos lançar alguns meses até a gente fixar. O vídeo já vai ficar comprido já. Vai ficar com barrinha. Mas tá bom. Então o que eu faço? Eu minimizei aqui. Eu tenho aquela primeira aba lá, identificação. Depois livro, caixa, escrituração. É aqui que a gente vai lançar os dividendos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um item novo no mês correspondente. Janeiro eu não recebi, então não tem. Venho direto em fevereiro. Nota que ele tem as abinhas mês a mês, já que eu tenho que consolidar mês a mês. Eu venho em fevereiro. Eu coloco, né, o último dia útil de fevereiro, deve ser dia 28. Na conta aqui, nesse código, eu tenho que dizer o que eu estou declarando. Ó, esse menu aqui. Então tem vários códigos. O nosso caso vai ser 3.002, rendimento recebido do exterior relativo a outros rendimentos que não salário. Né? Então, código 3.002. Tá? E aqui no histórico, né, nunca é uma certeza o que você tem que pôr no histórico, mas basicamente você vai colocar o rendimento que você recebeu em dólares e das empresas que você recebeu. Né? Não tem mais do que isso. Então, em fevereiro, eu recebi aqui da CVS. Né? Então, foram aqui $6 recebidos da CVS. Se você quiser colocar o câmbio que você usou aqui, nesse 4,16, né, convertido pelo câmbio ou pela taxa, né, PTAX de 4,1616. Tá? Só isso, não mais que isso. Já gastei aqui em botar essa taxa PTAX, né? Mas põe o que você recebeu de cada empresa. A gente vai ver aqui em outros meses, né, que você tem várias, coloca todas, tá? E no valor você lança o valor em reais. Declaração sempre em reais, que é R$ 24,97. Vou copiar isso aqui. Só você dar um OK. Foi. Tá lá, né? Então você vai fazer isso mês a mês, tá? Então março tem aqui, vamos fazer mais um novo. Último dia de março, né? 31. Conta. Ó, note que tem um campo aqui CPF do pagamento, do serviço, mas quando você seleciona aqui o código para a empresa no exterior, ele some, porque é dividendo, né? Não tem o que fazer. Março eu recebi bem, recebi $64,80. Na verdade, isso aqui está em euro, tá? Que é do RW, mas o RW, pode pôr aqui. O código mesmo tá bom. O RW convertido pela taxa PTAX de 4,31,57.
pelo valor em reais de 279,66. E tranquilo, março terminado. Vai fazer assim para todos os meses. Vamos fazer agosto agora, que tem mais de um, só para mudar um pouquinho. O que você vai fazer? Novo. Última data de agosto. Agosto é 30, né? Julho é 31. Não, agosto é 31 também, desculpa. Foi mal. 31. 3.002. Histórico. Agosto foi bom, né? 88 dólares. Vou lá aqui. 88 dólares recebidos de... Aí você põe todas as empresas. Quem foi em agosto? Tudo aqui. CVS, American Express e VNO. CVS, American Express e Vornado. Convertido pela Petax de 534,85. Opa, não. Ah, desculpa, não é 88 dólares. É 16,88 aqui em reais. 88,41 reais. Então, 16,53 dólares. E a Petax é 534,85. Tranquilinho, né, pessoal? Não vou fazer todos os meses, porque vai ser exatamente a mesma coisa. Não tem mais nada de diferente no que fazer. Quando você vem aqui em demonstrativo de apuração, aqui a gente ainda tem um ajuste. Lembra do imposto retido, né? Não lançou em nenhum lugar. Quando a gente vem aqui, né, ele já transpôs o recebimento nosso aqui, tá? Você lança no livro caixa, ele aparece aqui na tabela. Esse campo aqui, ele não é editável, tá? E aqui eu tenho o que eu vou precisar pagar, né? Imposto devido, imposto a pagar. Por que está zero em todos os lançamentos que eu fiz? Porque cai nessa faixa aqui, né? Até R$1.900, então tá tudo na alíquota zero. Então o Carnê-Leão não vai nem cobrar nada. É claro que lá na declaração de ajuste, se eu tiver rendimentos, né, ele vai compensar. Mas aqui para o Carnê-Leão não. Então deixa eu fazer só um exemplo aqui. Ó. Vamos no livro caixa, vamos criar em janeiro. Um item qualquer aqui. Qualquer porcaria. De um valor acima daquela faixa lá, R$5.000 passa, né? Quando a gente vem no demonstrativo, R$5.000, opa, aí agora ele cobra. Por quê? Porque eu passei, né, aqui das faixas. Então ele está me cobrando uma alíquota composta ali, ó. Vamos calcular quanto que é essa alíquota efetiva aí, né? 505,64 por 5.000. Ele está me cobrando uns 10% de alíquota efetiva. Por quê? Uma parte dos 5.000 é zero, outra parte ele está cobrando 7,5 em cima, outra parte 15 em cima e ainda vai até 22,5 e passa um pouquinho 27. Quando você soma tudo e calcula ponderado, é esse valor aqui, né, de uns 10% taxa composta. Então vamos supor que eu tenha recebido R$5.000 de rendimento em janeiro, logo o Carnê-Leão está me cobrando, olha, né, você precisa pagar R$505. Porém, contudo, se eu tivesse recebido R$5.000 de dividendo, teria retido na fonte 30%, né? Vamos considerar que é nos Estados Unidos isso aí. Então, eu teria retido na fonte R$1.500, concorda comigo? Aqui eu vou lançar o imposto pago no exterior. Então, nesse caso aqui, ó, abre uma janelinha, né? Carnê-Leão, imposto devido, imposto pago no exterior no mês, teria sido R$1.500, né? 30% de 5.000. E aí o que ele faz? Ele te abona, né? Sumiu o imposto devido, porque você teve imposto retido muito acima do que você tinha que pagar. Eu tinha que pagar R$500 e eles retiveram 1.500. Então, assim, vai passar muito longe de você precisar pagar imposto, tá? Aqui, nos meses seguintes, se você abrir a janelinha, ele vai carregar o excedente, né? Lembra? Era 1.500, descontou os 500 aqui que eu tinha que pagar. Eu ainda tenho R$900 de excedente, né? Então, com tranquilidade ele vai carregando. Mas claro, aqui, né, eu posso lançar o meu valor, posso e devo, né, lançar um imposto pago no mês. Para o mês de fevereiro, 24,97. Opa. Então, isso é aqui. Então, para o mês de fevereiro, eu paguei 7,49 lá no exterior, certo? Logo, eu venho aqui,
ponho 7,49 e tudo certo, né? Na verdade, eu nem precisaria com esse valorzão aqui, ele carrega muito para frente. Mas eu vou fazendo todos os meses. Esse mês que eu recebi bastante, 200, esse tem um valor mais alto. Cadê? Tá, ah não, eu cliquei em janeiro, peraí. É meio chatinho. É um clique só. Dá 2 cliques, ele buga. Ah, eu cliquei em março. Pera aí que eu fiz errado, velho. Não, tá certo. Enfim. Ah, isso aqui talvez tivesse da vez que eu gravei o vídeo anterior, tá, pessoal? Desculpa. Então, março, ó, 279,56 ou 66, eu tenho que pagar... Desculpa, eu tenho que pagar não, né? Eu retive 78,29. Então, eu vou lá e preencho esse 78,29. O que mais que eu fiz aqui em agosto? Nota que ele vai carregando, né, os valores pagos a mais aqui. Em agosto foi... Opa, tô ficando tudo errado aqui. Agosto eu paguei 26,53. Então eu volto. Põe 26,53. Então, basicamente, né, a gente já fez 3 meses. Esse aqui eu lancei, né, só para mostrar. Né? Deixa eu apagar ele aqui do livro caixa. Vou mostrar para vocês que eu meio que já fiz um quarto, né, da minha declaração. Na verdade, mais, porque eu não recebi todos os meses. Eu já lancei 3 meses ali no livro caixa. E você põe aqui imposto pago no exterior a compensar os valores correspondentes. Né? Aqui no caso foi 7,49. Aqui foi 78. Né? Exatamente como está na planilha aqui, 7,49, 78. Então você lança os valores aqui em azul lá na aba escrituração livro caixa. Aqui, livro caixa escrituração. E no demonstrativo de apuração você vai lançar na coluna imposto pago no exterior a compensar os valores em vermelho, né, também no mês correspondente. No final, é extremamente improvável que você tenha imposto a pagar, né? Só se você tiver outros valores aqui. Então, se você recebe outras coisas aqui, esses outros valores eles vão comer aquelas faixas de isenção. Né? Então, vamos supor que você recebe R$5.000 de trabalho assalariado todo mês. Então, todo o seu dividendo vai entrar no 27,5%. E aí, né, a margenzinha vai ficar mais apertada. Mas ainda assim, né, tem que acompanhar. E só se você tiver essas empresas do exterior que retém menos que 30% que você vai precisar pagar alguma coisa, tá? Mas caso você tenha, né, um rendimento aqui não assalariado ou um aluguel que coma boa parte ali da faixa, né, eu recomendo você fazer pelo Carnê-Leão, porque aí um deslize ali, um mês que vem uma DR abaixo, né, não correr o risco de você ter um imposto a pagar, tá? Então é isso, você preenche o Carnê-Leão, preenchi 3 meses aqui, poderia ter terminado, mas para o vídeo não ficar desnecessariamente longo, mais do que ele já está, né? No final você só vai exportar por imposto de renda. Né? Aqui, ó, vocês não estão vendo. Quando eu cliquei lá em exportar, ele abre uma pasta falando, olha, o programa principal do imposto de renda é esse aqui, é o azulzinho. O Carnê-Leão, ele é um acessório, então você não vai mandar nada daqui. Eu vou salvar e depois eu vou importar. É isso que ele está falando aqui. Você quer gravar? Sim, eu quero gravar. Aí ele vem, eu quero tutorial no imposto de renda, ele abre lá o endereço e ok, né, eu gravei. Agora eu venho no programa do imposto de renda normal, eu vou aqui em rendimentos tributados recebidos de pessoa física / exterior, no nosso caso é, né, exterior, né, aqui. Na verdade aqui está com os valores que eu preenchi no outro vídeo, peraí. Um instante, deixa eu apagar aqui, pessoal, desculpa, ignorem. E estava do jeito que eu fiz no vídeo anterior, foi mal. Deixa eu ver se o imposto pago tá também, imposto pago também tá, desculpa aí. Pronto, ninguém viu, finge que a gente voltou aqui. Eu venho importar dados do Carnê-Leão e eu vou procurar aquele arquivo lá. E, bom, magicamente apareceu tudo aqui. Então, na verdade, mesmo fazendo pelo Carnê-Leão, é bem simples. Né? Você vai ter que vir aqui, passa a parte... Opa, ele fechou, né?
Mas livro caixa você vai criar os lançamentos mês a mês, né? Colocando ali, né, no código 3002 as empresas que você recebeu, esse IPTax aí, enfim, tem gente que põe, que eu vi, pode pôr valor em reais. Nessa tabela aqui você lança um imposto pago, é estranho, ele não aparece aqui, né? Meio bizarro, mas está lá, ó. Quando eu clico aqui, ele abre a janelinha aqui do lado com o imposto pago, eu registrei. Enfim, ele está lá. Na verdade, isso aqui, deixa eu zerar esse meio aqui. Certo? Então, no final, você salva uma cópia, igual eu falei, importa lá no imposto de renda e vem tudo prontinho aqui. Inclusive o imposto pago. O imposto pago aparece aqui, ó, nesse item. Imposto pago retido no exterior, né? Na verdade, cadê? Ele nem está aqui. Porque eu acho que não fez diferença, né? Ele não importou o imposto pago, verdade. Mas enfim. Voltemos aqui à nossa tributação. Cadê? Então tá, fazendo pelo Carnê-Leão é desse jeito. Você faz lá, importa aqui e já vem pronto. Mas, se você não tiver imposto a pagar, vai ser o caso... Não, zero. Vai ser o caso da imensa maioria das pessoas. Se você tiver, né, não tiver imposto a pagar, você pode vir declarar aqui direto, tá? Então, ó, lembrando, eu estou na declaração do imposto de renda, eu posso vir diretamente nela, em rendimentos recebidos de pessoa física / exterior, e fazer aquele lançamento mês a mês, né? Lembra lá quanto era? Vamos botar aqui, pegar meu programinha. Aqui eu não tenho os meses, né? Mas acho que dá para fazer. Aí eu vou lançando, ó. Em fevereiro foi R$ 24,97. Em março, 279,66. Em abril, 31,54. Opa, peraí. Em abril não teve, pulou. Em maio, 31,54. Em junho, pulou. Em julho foi 26,98. Em julho, agosto, 88,41. Setembro, 26,65. Outubro pula. Novembro, aqui já tá demais. Novembro foi 201,47 e dezembro 49,05. Isso? É isso. 49,09. Pronto. É bem mais fácil, né, do que ficar lançando livro caixa, escrevendo descrição, pondo data, né? Fica muito mais tranquilo. Dá um total 728,77. Deixa eu só conferir se está certo. R$ 728,77, beleza? Então, bem mais simples preencher direto. E na grande maioria dos casos, você não vai ter imposto a pagar. Agora, né, note que ele nem mexeu o meu imposto. Por quê? Aqui a gente já está falando dessa tabela aqui, ó, né, da tabela de isenção do anual. E o meu rendimento não fez nem cócega nesses 22 mil que é o isento, né? Por isso que o programa do imposto de renda nem calcula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lançar aqui um rendimento de pessoa jurídica, né? Um rendimento salariado, qualquer, de R$ 100 mil, porque agora eu tenho rendimentos que ultrapassam essa faixa. Então, os meus proventos, obrigatoriamente, teria que descontar 27,5, né? Putz, duro que eu devia ter feito isso aqui antes. Quando eu acho que eu vou regravar e vai dar tudo certo, é porque tem alguma coisinha que eu fiz de burrice. Deixa eu apagar aqui, depois a gente põe de novo. É tão fácil que a gente põe de novo. Tá, 0, 0, 0. Meu rendimento de pessoa jurídica é 16.442,03. Opa, desculpa aqui não. Enrolado. Imposto retido na fonte. Pronto, né? Meu imposto virou 0 aqui. Quando eu tenho um rendimento preenchido, vocês vão vendo que à medida que eu for lançando esses valores, ele vai querendo me cobrar, né? Porque é justo, porque eu já comi a faixa de isenção, agora ele fala, ó, quero o meu dinheiro. 97. Você viu, ó, já botei 24,97, ele já quer. Então,
Você está me devendo R$6 de imposto, né? O que mais? Vamos lá, 279,66. Fazer tudo de novo, é muito burro, né? Abril não tem. 31,54. Junho não tem. 26,98. 88,41. 26,65. Não tem. 201,47. Por último, 49,09. Fechou certinho. Então, quando você já tem rendimentos, você já estourou as faixas e você lança os dividendos, ele te cobra, fala, ó, meu filho, me dá imposto aí, vê se você precisa pagar. Só que, o que acontece? A gente já pagou, né? É o vermelhinho aqui, ó, nós já pagamos aí. Aqui. R$212 de impostinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a declaração. Eu venho em imposto pago e retido. E nesse item 2, imposto pago no exterior, eu vou lançar esse valor aqui total, 212,06. Note que aqui ele não pede separado por mês, né? Não sei por quê. Mas, enfim, facilita a nossa vida, porque você lança só o somatório total. Aí, quando eu sair, o que ele me avisou? O imposto pago no exterior, né, não pode exceder a diferença do imposto devido. Ou seja, eu paguei mais no exterior do que eu deveria ter pago. É justamente a situação que eu comentei, né? Nesse acordo, valor firmado, blá, 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 blá. Aí, o que ele está falando? Olha, nós vamos, né, cobrar um imposto normal, enfim. Né? Esse valor fica só de referência. Então, é isso. Quando você lança o imposto pago retido, ele zera o imposto que você deve. E isso vai acontecer com 99% das pessoas. Né? Aqui pode até ser que você precise fazer um outro ajuste, caso você tenha, aquilo que eu falei, empresa da Suíça, da Tailândia, ADRs que recolham menos. Mas você pelo menos não vai ter que pagar mês a mês igual é o Carnê-Leão. Né? O Carnê-Leão você tem que pagar mês a mês. Aqui vai entrar no ajuste do IR. Lembra que eu falei que nas ações, né, você não paga imposto aqui, no imposto de renda do programa? Você paga sempre uma DARF separado. Aqui, no caso de dividendos, não. Você entra no bolo aqui. Se você tiver mais imposto para receber, se tiver devolução, desconto da devolução. Se tiver imposto a pagar, aumenta o imposto a pagar. Quer ver? Vamos simular aqui uma devolução. Eu vou trocar esses 100 mil aqui para 90 mil. Aí você tem restituição de imposto de renda. Aqueles valores lá, né? Se você tiver que pagar imposto, vai abater um pouquinho aqui e tal. Então, esse imposto na declaração de ajuste, né, vai se somar ou subtrair da sua restituição ou somar o que você tem a pagar e deve dar diferenças pequenas, tá? Nunca vai dar uma diferença muito grande. Então, a não ser que você receba valores grandes, tenha muitas empresas que a alíquota de retenção no exterior é abaixo de 30%, dificilmente você vai precisar pagar alguma coisa. E mesmo que precise, você paga aqui no ajuste, vai no bolo tranquilo. Só se você tiver despesa no Carnê-Leão mesmo, que aí eu recomendo você fazer aqui bonitinho para não dar erro, porque caso apareça algum imposto a pagar, aí você tem que pagar no mês seguinte e não na declaração de ajuste. Ok, pessoal? Então era isso, né? Valeu, acho que ter regravado o vídeo, que agora ficou com todas as informações bonitinhas, corretinhas, né? Mostrei para vocês a base legal, vamos recapitular, né? Base legal começa aqui desde a pergunta 124, como é que é? Recolhimento mensal, foi o que a gente fez. No Carnê-Leão, o Carnê-Leão seria obrigatório. Mas como você não vai pagar nada, você pode simplesmente fazer do jeito que eu mostrei no final. Vai direto na declaração e lança lá, tá? Mas enfim, né, seria via Carnê-Leão e um ajuste, ou seja, né, nós mostramos como fazer o Carnê-Leão. Você vem em livro caixa, lança um item para cada mês. Eu lancei só agosto, fevereiro e março. No demonstrativo de apuração, você coloca o imposto pago. E é muito difícil você ter que pagar alguma coisa, né? Se sejam valores muito altos. E caso você não tenha, tem certeza que você não tem imposto a pagar, você pode fazer igual eu fiz aqui. Vim direto em rendimentos recebidos de pessoa física / exterior. Você vai mudar de aba aqui, você vem para outras informações. Você pega a coluninha exterior e só copia os valores que você fez na tabela, tá?
fica aqui o total, aí você vai aparecer provavelmente um imposto para você pagar, você vem em imposto pago e lança, né, o que você pagou de imposto, que é o vermelhinho, e aí ele deve zerar. Se tiver alguma coisa, vai ser muito pontual em casos muito extremos. Então, o principal para declarar rendimento é você pegar o relatório da sua corretora, por isso que eu recomendo você pegar tudo em Excel, já facilita, e agrupar mês a mês. Depois que você agrupou mês a mês, tanto os rendimentos quanto o imposto retido, você soma mês a mês, converte com o dólar de compra, tá? De compra do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. A gente viu que isso é fácil, que dá para puxar dessa tabelinha aqui, facilita bastante a vida, se não, vem direto no site do Banco Central. Converte em reais o somatório do mês, converte em reais também o somatório do imposto retido, e aí só preenche, né? É muito mais fácil ir direto no imposto de renda, preencher aqui nesse item. Bom, você faz em 2 minutos, né? Não mais que isso. 2 minutos para preencher aqui e colocar o imposto pago. Para consolidar, vai depender da sua corretora. Uns 5, 10 minutos, acho que dá para fazer, né? Então, muito facinho. Né? Na teoria é bem complicado, né? Carnê-leão, progressivo, mas só para vocês entenderem, eu fiz questão de mostrar tudo. Na prática, muito simples. Separe mês a mês, some, pegue o dólar lá do dia certo, converta em reais, lance na tabela aqui e faça a mesma coisa com o imposto retido no exterior. Né? Consolide mês a mês, converta em reais e lance aqui em imposto pago retido, uma soma só, não precisa um por um. Com mágica está feito. Então o dividendo, né, para imposto de renda no exterior, dependendo, ele é até mais fácil, tá? Se você tiver juros sobre capital próprio declarados, mas não pagos, tem que lançar crédito em trânsito, tem que, né, colocar os dados da empresa, CNPJ, provavelmente vai ser mais fácil. Tem que ir atrás de informe, né? Tem gente que não recebe. Então, acho que na prática é mais fácil que no Brasil, para a maior parte das pessoas, né? Pega aquele Excel, agrupa certinho mês a mês, converte em reais, faz a mesma coisa com o imposto devido, lança o rendimento lá em rendimento para o exterior, imposto pago, devido não, imposto retido, resolvido. Então, na prática, na teoria, falei 1 hora aqui em um vídeo, mas na prática é extremamente simples, né? Você faz em 15 minutinhos, você faz, tá? Certo, pessoal? Então, terminamos isso no vídeo 17 sobre rendimentos. No vídeo 18, né, amanhã, a gente trata do ganho de capital, que é a mesma coisa. Parece complicado, mas na prática vocês vão fazer muito rápido. O GCAP é muito simples, ele ajuda você a fazer. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso. Um grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.